Boa tarde. Hoje nós vamos fazer a socialização da prática interdisciplinar Vivências Educativas. Temos como tutora a professora Janeide Pereira da Silva e a nossa equipe é composta pelas alunas Francimar Souza de Castro, Glacimar Oliveira Barbosa, Lívia Vitória de Castro Lima. Nosso trabalho será apresentado de forma direta. Nós vamos falar sobre introdução, vamos falar sobre a fundamentação teórica, vamos falar sobre resultados e discussão e a conclusão do trabalho aqui apresentada. O tema é Vivências Educativas, a importância das práticas pedagógicas no ambiente escolar. O resultado da nossa pesquisa teve como objetivo investigar mediações de professores e alunos que desenvolvem juntos suas práticas pedagógicas. Evidenciar que o processo de aprendizagem diferenciado contribui para o melhor desempenho no espaço escolar. A importância da postura do professor que quer levar essa aprendizagem ao indivíduo, práticas pedagógicas onde estimulem e incentivem o crescimento do educando. Com base em alguns teóricos, compreendemos que práticas educativas bem-sucedidas, além de gerar aprendizagem e desenvolvimento, possibilitam a expansão de afetos alegres e potencializam mentes. Esses resultados apontam que, quando são alegres, as vivências educativas convergem para o aumento de alunos satisfeitos com grandes potencialidades. A introdução do nosso trabalho, o presente trabalho, visa resultados com ideias que foram sustentadas por teóricos e objetiva, como eu disse anteriormente, investigar as vivências educativas entre os professores e alunos. Através de análise no contexto escolar, o professor será capaz de coordenar a ação educativa, onde o seu aluno é o sujeito participante, terá a escola trazendo um currículo com práticas educativas adequadas e sua sala de aula para um espaço de diálogo onde juntos encontrarão formas para a construção de uma educação, pois cada ser possui um modo diferente de desenvolvimento. Sendo assim, mostraremos a educação um dos fatores que contribuem para o nível de bem-estar das pessoas ao longo de suas vidas e também o impacto da importância que ela tem sobre cada indivíduo. Nos dias atuais, as pessoas, ou melhor dizendo, o modelo de escola tradicional não cabe mais no mundo globalizado onde nós vivemos, onde crianças tão pequenas já estão aí de posse da tecnologia. O professor, ele não pode ser mais o detentor do conhecimento. Ele repassa o conhecimento, ele é aquele que está ali, que só ele sabe. Ele não pode mais também trabalhar com métodos antiquados. Ele precisa se inovar a cada dia, ele precisa inovar as suas práticas para que os alunos não se sintam desvalorizados e desmotivados para participarem das aulas, mas muito pelo contrário, eles se sintam motivados de maneira ativa nas aulas quando o professor não só ensina, mas também faz com que o aluno dê o seu melhor de si, faz com que o aluno dê retorno, faz com que o aluno ele não só participe, mas ele também coloque aquilo que ele sabe, porque o aluno também tem o que ensinar. E Paulo Freire, ele dizia assim: o educador que aliena a ignorância se mantém sempre em posições fixas e invariáveis, será sempre o que sabe,
enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento como processo de busca. Ou seja, o que ele está dizendo, ambos vão aprender com suas práticas, porque o aluno também tem o que ensinar. A carreira do professor, ela é cheia de deveres. Por isso ele deve se autoavaliar todos os dias do seu trabalho, tendo em vista o controle e o conhecimento sobre a sua missão, suas características e sua didática, devendo estar sempre em aprimoramento. Aqui, de acordo com o Liberal, de 1999, a reflexão que o professor deve adotar sobre o seu trabalho consiste em refletir em 4 ações: descrever, informar, confrontar e reconstruir. Ou seja, o professor ele precisa ser alguém que está sempre em reconstrução, sempre aprendendo, sempre se informando, para passar uma aula que seja alegre, uma aula que motive o aluno, uma aula que faça com que o aluno sinta prazer em estudar, em aprender. Cortês, 2003, também vai dizer, apoiado em Liberal de 1999, ele diz assim: nos demonstra que o que descrever consiste no ato do professor relatar por escrito suas ações em aula. Assim conseguirá, de maneira eficaz, fazer uma autoanálise de suas estratégias e objetivos traçados para um conteúdo. Aqui aqui a importância do professor, além de estar buscando e se inovando a cada dia, ser esse professor que planeja. A aula precisa ser planejada, a aula precisa seguir uma direção. É claro que a aula, ela pode sim, o que foi planejado pode ser modificado. O que foi planejado, dependendo do que acontecer dentro da sala de aula, pode ser modificado, dependendo da necessidade de cada aluno. Tem um aluno que vai precisar mais de uma intervenção mais profunda do professor. E aí, a partir desse momento, claro que o planejamento pode ser modificado em prol disso. Resultados e discussões. Nesse sentido, essas temáticas nos ajudam a compreender que é muito importante que os educadores internalizem a convicção de que um trabalho mantenedor de bons resultados acontece quando sua dedicação é total. Aqui o professor, além de se dedicar, eu sempre digo que o professor, ele é professor onde quer que ele vá, né? Ele não pode estar limitado à sala de aula junto a seus alunos, mas na procura constante de inovar suas práticas. O fazer pedagógico só tem eficiência quando a prática educativa busca atender às necessidades reais do aluno. Ou seja, o professor, tudo que ele for fazer é para atingir essa necessidade do aluno. Tem aluno que ele aprende e vai passando de conteúdo, mas tem aluno que tem uma certa deficiência, que precisa de uma ajuda maior do professor. E aí, esse fazer pedagógico precisa atender a necessidade, não só de toda a sala de aula, mas também daquele aluno que tem uma necessidade maior. Todavia, o professor não pode esquecer que a escola, pelo uso de estratégia, apresenta objetivos e necessidades específicas de aplicação que devem ser levadas em conta, já que existem situações ou contextos diferentes referida a cada educando, buscando atender que talvez um só método
de ensino não poderá ser utilizado para ensinar tudo e todos. Como eu falei anteriormente, dependendo da necessidade de cada aluno, o professor, aquele conteúdo que o aluno tem um aluno ou dois tem uma necessidade maior, ele vai trabalhar esse conteúdo mais profundamente com esses alunos. Talvez lançando mão de outras lançando mão de outras vivências para que esse resultado satisfatório de atender a necessidade dos alunos seja atingido. Agora vamos passar à conclusão do nosso trabalho. Com o estudo proposto neste trabalho, nos fez repensar sobre a postura do professor em sala de aula e a importância de saber se posicionar diante dos problemas cotidianos em seu ambiente de trabalho, mantendo o equilíbrio entre autoridade e flexibilidade em seu dia a dia. É preciso que o professor entenda que a missão como profissional e que valorize sua luta diária e constante, pois é a partir desta jornada que enfrentam que poderão proporcionar um futuro melhor às crianças, aos jovens e adultos. Nessa pesquisa confirma a questão de que o professor que afeta positivamente seus alunos é afetado por satisfação, significando que ele mesmo é afetado positivamente. Nesse sentido, quando mais envolvimento houver entre os dois no processo de aprendizagem, ou seja, aluno e professor, mais eficaz será a conclusão do ensino. Isso aqui é bem importante. O professor, ele impacta a vida das pessoas. Quem de nós não lembra do professor que marcou nossa vida, né? Então, o profissional, ele precisa valorizar isso, entender sua missão, né? A postura dele é muito importante nesse processo. E o professor, como foi dito, que afeta positivamente, também é afetado. Ou seja, é uma troca nos saberes, é uma troca nas vivências, é uma troca em sala de aula, é uma troca positiva que acontece entre professor e aluno. E quando isso ocorre, a aprendizagem, com certeza, nós vamos colher resultados positivos. Vamos passar as referências. Nas nossas referências do trabalho, nós vamos citar Vera Maria Gandal, Hermann Rose, Paulo Freire, Margarete Neves Desmarais. Alguns trabalhos também foram tirados, algumas pesquisas, melhor dizendo, foram tiradas da internet. E podemos citar também Liberaldi, Cortez. E esse foi o nosso trabalho. Finalizamos aqui o trabalho, a socialização de vivências educativas e a importância das práticas pedagógicas no ambiente escolar. Obrigada.